crianças, tudo bem? Chegamos ao terceiro e último vídeo a respeito da Revolução Russa. Primeiro, você viu os antecedentes. Na sequência, você viu o processo revolucionário. E agora, a gente vai entender o que foi o resultado do processo revolucionário, também conhecido como Rússia Bolchevique. Bora lá ver? O que acontece aqui? Eu disse para vocês que em 1917, na Revolução de Outubro de 1917, chega ao poder Lenin, apoiado pelo povo, com uma orientação de esquerda, uma orientação socialista, e por enquanto apenas isso, apenas uma orientação, que vai tentar resolver a questão social de desigualdade que havia na Rússia. Lembrando que a questão política tinha sido resolvida com a abdicação do czar em 1917. Mas eu deixei muito claro para você no final do vídeo anterior que essa ascensão bolchevique, que essa ascensão popular, ela foi acompanhada de um enorme processo de oposição, que a oposição conservadora era muito forte e que se formou uma aliança entre setores mencheviques, os antigos aliados da Rússia na Primeira Guerra, França e Inglaterra, e até de certa forma monarquistas, czaristas, que tentaram uma contra-revolução. É por isso que entre 1918 e 1920, a Rússia viveu uma guerra civil. E aí você vai me dizer, prof, é o que faltava, né? Nunca é tão ruim que não possa piorar. A Rússia sai de uma guerra, primeiro com o Japão, e perde. Sai da Primeira Guerra Mundial arrebentada. E agora você tem uma guerra civil. Sim, agora você tem uma guerra civil. O que é essa guerra civil? É basicamente a oposição conservadora à ascensão bolchevique. É um movimento para tentar impedir a ascensão bolchevique. Então é um movimento contra a ascensão. Deixa eu trocar de caneta aqui, porque isso aqui vai morrer. Contra a ascensão bolchevique. E aí você vai me perguntar, quem são eles, prof? São os conservadores. E nós já montamos a lista no final da aula passada. Esses conservadores são os antigos czaristas, os mencheviques, com apoio da antiga entente, principalmente Inglaterra e França. E aqui que vem um ponto muito importante para você entender esse processo. A Rússia tem condições de enfrentar uma outra guerra? A resposta é não. A Rússia não tem condições de enfrentar uma outra guerra. A Rússia tem recursos para enfrentar uma outra guerra? Não. A Rússia não tem recursos para enfrentar uma outra guerra. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Existem russos que têm recursos para financiar uma outra guerra? E aí, primeira reação que você vai ter, não, Nicolas, se não tem dinheiro na Rússia, não tem dinheiro nos russos. E aqui eu vou te convidar a você pausar um segundo o vídeo e fazer uma reflexão. O dinheiro da Rússia é o dinheiro dos russos? E a resposta é não. Se você lembrar o primeiro vídeo dos três, quando eu te mostrei os antecedentes, eu disse para vocês que a Rússia tem uma enorme concentração fundiária, ou tinha uma enorme concentração fundiária e uma enorme concentração de riqueza. Você tem setores na Rússia extremamente ricos. Você tem russos que têm muitas condições econômicas, enquanto o país vive uma pindaíba miserável. Pergunto, como fazer para que o dinheiro dos russos vire dinheiro da Rússia? E se você lembra de ter estudado as fases de evolução da história para Marx, você deve estar sacando onde eu quero chegar. Tem um jeito de transformar o dinheiro dos russos em dinheiro da Rússia. Como? Coletivizando a riqueza, coletivizando a terra, coletivizando os bens.
E isso não se dá pedindo por favor. E isso não se dá por obséquio. Caro burguês, você poderia me dar os seus meios de produção? Por obséquio, caro latifundiário, você poderia me dar a sua riqueza? É claro que isso vai ter que partir de um movimento autoritário por parte do governo. Para lidar com essa guerra civil, o governo Lenin vai promover o confisco de terras, riquezas e bens da população. Esse período foi marcado pelo confisco de terras, bens e riquezas da população. E aí você entende o que vai acontecer. O que vai acontecer? Está se promovendo uma ditadura do proletariado. Está aparecendo aquilo que Marx vai chamar de coletivização dos meios de produção. O que há aqui é uma coletivização dos meios de produção. Coletivização dos meios de produção. Isso é muito importante que você entenda. Por quê? Porque se os setores conservadores já estavam apavorados com aquilo que estava acontecendo, agora é ainda mais gritante esse processo. Porque se havia uma tendência marxista, se havia uma tendência à esquerda, agora a Rússia bolchevique está assumidamente adotando uma postura mais próxima à esquerda. Essa medida, ela foi chamada de comunismo de guerra. Comunismo de guerra. Sim? Só que a prática do comunismo de guerra, ela está dentro do estágio de desenvolvimento que Marx vai chamar de socialismo. Tudo bem? Apesar do nome comunismo de guerra, dentro da lógica de evolução para Marx, isso aqui é o estágio anterior do comunismo. Sabe por quê? Porque existe um Estado, porque existe ainda uma desigualdade que está sendo destruída. Então, isso aqui é uma medida de teor socialista, certo? Com a prática do comunismo de guerra, com o confisco, certo, das riquezas e dos bens, essa guerra civil, ela acaba com a vitória bolchevique, vitória popular. E essa vitória bolchevique, essa vitória popular, consolida o governo de um cara chamado Lenin. E a partir de agora eu quero que você tome cuidado, porque vão aparecer 3 grandes nomes. Primeiro nome, chamado Lenin, que vai governar de 1920 a 1924. Na verdade, só para você não se confundir, Lenin já estava no poder desde 17 e que a partir da vitória bolchevique na Guerra Civil se consolida esse governo, digamos assim, legítimo / legal do Lenin, tá? Quando a gente fala do governo Lenin, eu quero destacar com vocês 3 coisas aqui. Primeiro ponto do governo Lenin. Em 1921, um ano após a vitória bolchevique na Guerra Civil, Lenin vai estabelecer a chamada NEP. O que é essa NEP? NEP, New Economic Plan, nova política econômica. A NEP era uma medida de desenvolvimento econômico.
certo? O que acontece aqui? Se você lembrar do vídeo dos antecedentes, eu disse para você que a Rússia era um monstrinho histórico. Eu disse para você que a estrutura econômica da Rússia era uma estrutura extremamente atrasada e extremamente, digamos assim, incoerente com o desenrolar dos outros países da Europa. Porque a Rússia tinha, em pleno século XX, elementos feudais. Só que enquanto tinha elementos feudais, tinha um processo de segunda revolução industrial, sem nunca ter passado por uma primeira revolução industrial, sem nunca ter passado por uma industrialização de bem de consumo. E isso fazia com que o fornecimento de gêneros básicos fosse bastante precário. E principalmente, isso fazia com que o operariado russo não tivesse uma consciência de classe. Porque na leitura marxista, a consciência de classe se dá a partir da exploração capitalista. E essa NEP, ela vai caminhar ao mesmo tempo do desenvolvimento econômico para gerar uma consciência de classe operária. Pera, porque agora vai ficar louco. Como se dá essa conscientização de classe? Através da exploração. O operário vai ser explorado. Uma vez explorado, ele vai reagir contra essa exploração e vai estabelecer uma revolução proletária que o coloque no poder. Olha que coisa louca. A Rússia tinha os proletários no poder sem ter tido uma revolução proletária no modelo que Marx propôs. Porque a Rússia nunca teve uma industrialização capitalista. O que Lenin vai dizer? Nós precisamos passar por isso. Nós temos que estabelecer o capitalismo para depois gerar a exploração, ou melhor, através do capitalismo gerar a exploração, essa exploração gerar a consciência de classes que promova uma verdadeira revolução proletária. Porque uma verdadeira revolução proletária gerará uma ditadura do proletariado forte. E não um movimento que venha de cima para baixo. É isso que a gente vai chamar na história de dar um passo atrás para dar dois para frente. Nicolás, explica para mim de novo. Sim, a NEP defendia que num primeiro momento fosse estabelecida a liberdade de produção, a liberdade de consumo e a liberdade de concorrência. Nicolás, mas isso é liberalismo. Sim, isso é capitalismo. A NEP defendia que num primeiro momento houvesse um desenvolvimento capitalista da Rússia, através do livre comércio, através da livre produção e através da livre concorrência. Uma vez que isso acontecesse, começaria a se criar uma consciência de classe operária. E os operários teriam condições de, em conjunto, tomar os meios de produção. Uma vez que os operários, em conjunto, tomassem os meios de produção, estaríamos no estágio socialista. A partir daí, seria possível caminhar para a sociedade ideal, a sociedade sem classes, que é a sociedade comunista, e é nesse momento que o Estado poderia desaparecer. Dar um passo atrás e voltar para o capitalismo. Certo? Uma vez que se volta para o capitalismo, se gera consciência de classe. Essa consciência de classe vai levar a uma ditadura do proletariado. Um passo à frente. Essa ditadura do proletariado vai, de fato, coletivizar os meios de produção, a partir de uma decisão proletária, não do governo, para depois dar um segundo passo em direção à sociedade ideal, que é a sociedade comunista. A NEP defende que tem que voltar para o capitalismo para consolidar um socialismo forte e caminhar seguro rumo ao comunismo. Dar um passo para trás para dar dois passos para frente. Tá? É essa a lógica da NEP. Eu sei que você vai achar que não tem lógica. Se você pegar o ponto de vista de Marx, tem lógica.
O que houve até aqui foi uma imposição. O comunismo de guerra não veio de uma consciência de classes. O que houve aqui foi uma imposição por parte do governo, o que na lógica marxista significa um proletariado fraco. Por isso que era necessário consolidá-lo através do capitalismo. Tá? Em paralelo à NEP, é importante que você lembre que o governo Lenin transformou a estrutura política também da Rússia, com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é a junção de 4 países: a Rússia, a Rússia branca, que hoje é chamada de Bielorrússia, certo? Junto com a Ucrânia e a Transcaucásia. Transcaucásia é a junção de 3 países hoje: a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Tudo bem? Então, Rússia é a atual Rússia. Rússia branca é a atual Bielorrússia. Ucrânia, Transcaucásia, a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Tudo isso numa única república, ou melhor, na União de Repúblicas, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Em paralelo ao processo de desenvolvimento econômico. Acontece que Lenin não viu esse processo se concretizar. Em 1924, Lenin morre. A Rússia tinha acabado de dar um passo para trás. A Rússia ainda estava vivendo os primeiros momentos de desenvolvimento capitalista quando Lenin veio a falecer. E a morte de Lenin, gravemente doente, abriu uma disputa sucessória na Rússia. E esse é um ponto bastante importante aqui. Vai abrir uma disputa sucessória. 1924. Tá? Em 24, a morte de Lenin faz aparecer 2 tendências diferentes para governar esse novo país. Quem são eles? De um lado, o grande aliado histórico do Lenin, chamado Trotsky. Do outro, o secretário do Partido Comunista Russo, com um projeto bastante forte de poder pessoal, chamado Stalin. Tá? Trotsky e Stalin não disputam apenas o poder. Trotsky e Stalin, eles têm uma leitura completamente diferente do que deve ser esse novo país. Trotsky defende aquilo que a gente vai chamar de revolução permanente. Ou seja, para Trotsky era necessário fazer com que as ideias socialistas, as ideias soviéticas se espalhassem pelo mundo. Para Trotsky, o processo que aconteceu na Rússia deveria ser replicado em outros países para promover uma ascensão operária. Tá? Já Stalin defendia o chamado comunismo num só país. O que isso significa? Isso significa que para Stalin não deveria ser a ideia da Rússia que se expandisse. Para Stalin, a União Soviética deveria se expandir. Para Stalin, a União Soviética deveria conquistar outros territórios, mas a cabeça deveria ser a própria União Soviética. Diferentemente de Trotsky, que defendia espalhar as ideias socialistas. Para Stalin não. Para Stalin,
o que deveria se expandir era a própria União Soviética. Além de uma disputa de projetos, há aqui uma clara disputa de poder entre Trotsky e Stalin. Stalin, hábil politicamente, consegue chegar ao poder. Primeira providência de Stalin, matar Trotsky, que por sinal estava no México. E aqui vem o último ponto da aula. Entre 1924 e 1955, nós vamos ter o período de ditadura soviética. E aqui claramente ocorre um período ditatorial, certo? E a ditadura do proletariado quase que para na parte da ditadura. De proletariado tem bastante pouco aqui. O que é importante que você perceba? Nessa ditadura, a grande figura é Stalin, que se coloca na posição quase que de um guru, sim? Stalin que vai promover o culto ao líder, que era uma das práticas claramente totalitárias. A ideia de culto ao líder a gente associa muito com Hitler, que era, sim, de fato, um ditador bastante cruel. Stalin não fez nada tão diferente assim, não. O governo stalinista também teve a prática do culto ao líder como uma das suas grandes marcas, tá? E, junto com isso, o período foi marcado por violentas perseguições políticas. Inclusive com a criação de gulags. Gulags que eram basicamente campos de extermínio. Gulags que não chegavam a ser campos de concentração, porque o trabalho forçado não era a base. A base era a execução. As pessoas eram levadas para a Sibéria. E na Sibéria eram colocadas em condições extremamente desconfortáveis até a sua morte. Tá? Mas a grande marca do período stalinista foi o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico stalinista se deu através dos chamados planos quinquenais. Ou seja, planos de desenvolvimento nos quais de 5 em 5 anos haveria etapas, estágios de desenvolvimento, metas para serem alcançadas de 5 em 5 anos, certo? Claro, desde uma lógica de socialismo, ou seja, acabar com toda a estrutura capitalista e, a partir da estatização, e essa é uma palavra muito importante, a partir da estatização, promover o desenvolvimento da economia russa. Indústrias principalmente pesadas, que seriam o alavanca para a economia soviética. A ideia seria investir em indústria pesada para só no futuro próximo investir em indústria leve. O problema é que o projeto dos planos quinquenais do Stalin esbarrou nas guerras, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, fazendo com que o investimento na indústria pesada durasse muito mais do que deveria, fazendo com que o setor de bens de consumo ficasse para trás. E isso a longo prazo vai trazer um problema. Resumindo a ideia, a vitória bolchevique vai colocar Lenin no poder. Lenin, que também não era nenhum santo, cuidado para não brincar de anjinho e diabinho aqui, o Lenin era do bem, o Stalin era do mal. Os dois têm um projeto de poder pessoal, só que Lenin não tem tão escancaradamente a ideia totalitária. O governo do Lenin não era uma ditadura. O governo do Lenin foi um governo que se impôs para dar à Rússia a cara bolchevique.
Stalin, além de dar a Rússia a cara bolchevique, deu a Rússia a cara de Stalin, impondo o seu poder, governando de forma totalitária, governando num modelo muito próximo daquilo que Hitler fez na Alemanha, no sentido das prisões, no sentido das torturas, e promovendo um desenvolvimento socialista da indústria pesada, da indústria bélica, principalmente soviética. A União Soviética vai se consolidar como potência no século XX, às custas de um atraso econômico, às custas de um desabastecimento e às custas de uma população que se sujeitava a um governo autoritário. Mas isso é um assunto lá para a Guerra Fria. Com a ascensão de Stalin e com a ditadura stalinista, nós chegamos no auge da Rússia bolchevique. O resto você vai ver lá na Guerra Fria, quando a gente for destruir esse modelo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até os próximos vídeos.